Fala, torcedor vascaíno! Quando tem movimentação no nosso Vasco, você já sabe que o coração acelera. E hoje tem novidade pra tudo quanto é lado, então já chega mais porque amanhã tá agitada demais, com informação quente direto dos bastidores. De São Januário! Vamos falar de reforço chegando, de mudança tática maluca do Diniz? Tem jogador mudando de posição, tem clássico vindo aí. E claro, tem movimentação no mercado da bola. E olha, tem notícia que pode deixar você empolgado? Tem notícia que pode te deixar preocupado? E tem aquela que vai te fazer rir, com aquela clássica mistura de desespero e esperança que só o torcedor do Vasco conhece? Para começar, vamos direto ao ponto. Fernando Diniz decidiu inventar mais uma das suas. E dessa vez, a novidade pega muita gente de surpresa. O volante Hugo Moura, que chegou ao Vasco com a missão de reforçar o meio de campo, agora está sendo testado como zagueiro nos treinamentos. É isso mesmo que você ouviu. Diniz está botando o cara lá atrás para formar a última linha defensiva. E antes que você torça o nariz, já adianto que não é uma invenção totalmente fora de lógica. O estilo do Diniz pede isso. Ele gosta de zagueiro que saiba sair jogando, que tenha visão, que tenha toque de bola refinado. E o Hugo Moura, apesar de ser volante, tem exatamente essas características. Não é a primeira vez que o Diniz faz isso. E quem conhece o trabalho dele sabe que ele adora essa movimentação mais ousada. Além disso, tem mais uma peça que pode desempenhar esse papel híbrido. Thiago Mendes, recém-chegado ao clube, também já atuou como zagueiro em outras equipes, mesmo sendo volante de origem. Então parece que essa ideia de usar volantes como zagueiros em momentos específicos está sendo pensada com muito mais cuidado do que parece. E tudo isso ganha ainda mais sentido quando lembramos do estilo de jogo do Diniz, que valoriza muito a posse e a construção, desde a defesa, a troca de passes curta e o domínio técnico. Com isso, ele quer que o time tenha mais controle mesmo nos momentos de pressão, e para isso ter jogadores técnicos lá atrás pode fazer toda a diferença. Mas não para por aí. O Vasco também está de olho no mercado e tem reforço grande na mira. E não é qualquer jogador, não é um nome conhecido do técnico e que já trabalhou com ele no passado. Estamos falando de Gabriel Pirani, meia de 23 anos, revelado pelo Santos, que já passou pelo Fluminense e atualmente defende o DC United lá nos Estados Unidos. E olha só que interessante, o Diniz trabalhou com o Pirani no Santos e depois pediu a contratação dele no Fluminense. Agora, mais uma vez, o nome do jogador volta à pauta por pedido direto do treinador. Isso mostra que o Diniz confia muito no futebol do garoto, vê nele uma peça importante para dar mais criatividade ao meio de campo. E por que isso é tão importante agora? Porque, como todo mundo já percebeu, o Vasco contratou o Felipe Coutinho para ser o novo camisa 10. Um baita reforço, sem dúvidas. Mas o Coutinho já não tem o mesmo vigor físico de antigamente e o calendário do futebol brasileiro é cruel. Então ter um reserva de posição, alguém que possa entrar e manter o ritmo de criação é fundamental. E o Pirani surge como esse nome, um jogador jovem, habilidoso, com boa finalização e que pode crescer muito sob o comando do Diniz, com quem já tem entrosamento e confiança. A negociação ainda não está fechada, mas os bastidores indicam que está tudo bem encaminhado. O DC United já sinalizou que pode liberar o atleta e o próprio jogador já demonstrou vontade de voltar ao Brasil e vestir a camisa do Vasco. A ideia é que ele assine um contrato de 2 anos, chegando sem custos de transferência, já que o vínculo dele com o clube americano vai até o fim do ano. Com um acerto entre as partes, a rescisão pode acontecer de forma amigável, facilitando a chegada ao Rio de Janeiro. E tem mais: no último jogo do DC United pela Copa dos Estados Unidos, o Pirani marcou um golaço mesmo jogando com a perna esquerda, que nem é a boa dele. Isso só reforça a boa fase que vive e o potencial que tem. Enquanto isso, o estádio de São Januário está passando por um processo de limpeza e pintura nas arquibancadas. É um cuidado especial da diretoria para receber de volta a torcida vascaína com todo o carinho e conforto possíveis. A ideia é valorizar o caldeirão, manter o padrão visual tradicional com a palavra Vasco bem grande e o escudo atrás dos gols, mas dar aquela repaginada no visual. O trabalho deve durar cerca de 1 semana, dependendo das condições climáticas que andam bem instáveis no Rio de Janeiro. E essa movimentação faz parte da preparação para a volta dos jogos importantes no segundo semestre, como o Brasileirão,
a Copa do Brasil e a Sul-Americana. E falando em Copa do Brasil, o Vasco já conhece seu próximo adversário, o CSA. O time alagoano venceu recentemente o Ferroviário e se classificou para as semifinais da Copa do Nordeste, mostrando que não é um time bobo. Mesmo estando na Série C do Campeonato Brasileiro, o CSA é uma equipe organizada com bons nomes e que vem crescendo na temporada. O confronto entre Vasco e CSA está marcado para o dia 30 de julho no estádio Rei Pelé local, onde o Vasco já esteve em temporadas passadas na Série B. É bom abrir o olho porque não vai ser moleza. E por falar em olho aberto, tem julgamento importante acontecendo também. O meia Felipe Coutinho será julgado hoje pelo STJD pela expulsão contra o Fortaleza, lá no dia 17 de maio, quando o Vasco venceu por 3-0. A denúncia foi feita com base no artigo 250 e a pena pode variar de 1 a 3 partidas de suspensão. Como ele já cumpriu uma automática, pode até escapar, mas se a punição for maior, ele pode ficar fora justamente do clássico contra o Botafogo, marcado para este sábado no estádio Mané Garrincha. E veja só a coincidência, o árbitro do clássico será o mesmo da expulsão Anderson Daronco. Então já sabe, né? Toda a atenção é pouca. E aproveitando esse gancho, vale lembrar que o clima para o clássico é de expectativa máxima. O Vasco precisa de um resultado positivo e a presença do Coutinho em campo pode ser determinante. O time vem evoluindo principalmente no setor defensivo, que hoje conta com nomes como João Vitor, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Luiz Gustavo e Lucas Oliveira. E mesmo com essa variedade de opções, uma recente enquete feita pelo portal GE a torcida apontou que a zaga ainda é vista como a posição mais carente do elenco cruzmaltino. E olha que isso gerou bastante debate entre os torcedores. Alguns acham que a defesa melhorou, outros acreditam que ainda falta segurança. O fato é que dentro do que se espera para o restante da temporada, parece que o Vasco não vai buscar reforços para o setor defensivo neste momento. A comissão técnica entende que o elenco está equilibrado e que há outras prioridades no mercado, como um reserva para o Coutinho, pontas de velocidade e quem sabe mais um centroavante. Isso tudo faz parte de um planejamento estratégico visando manter o time competitivo e equilibrado. E aí, torcedor, você concorda com essa visão? Acha que dá para seguir com essa zaga até o fim do ano? Ou é hora de ir atrás de mais um xerife? Porque uma coisa é certa com Fernando Diniz, sempre podemos esperar o inesperado. Ele já mostrou que gosta de inovar, que confia nos seus métodos e que está disposto a fazer ajustes táticos ousados quando necessário. Então ver o Hugo Moura sendo testado como zagueiro pode ser só o começo de outras movimentações diferentes que podem surgir nos próximos jogos. Isso pode ser uma forma de antecipar cenários difíceis, de buscar soluções dentro do próprio elenco e de montar um time mais versátil. E para encerrar essa primeira parte do nosso Acorda Vascão, o clima nos bastidores é de trabalho intenso. A diretoria está se mexendo. O treinador está experimentando novas ideias e os jogadores estão se preparando para uma maratona de jogos decisivos. A torcida, como sempre, está atenta, cobrando, apoiando e esperando que esse segundo semestre seja de virada, de recuperação e, quem sabe, de conquistas. Afinal, o Vasco é gigante, tem história, tem camisa pesada e com a união de todos pode sim voltar a brigar na parte de cima das competições. Então segura firme, torcedor, porque vem muita coisa por aí. E se a primeira parte do dia já trouxe tanta coisa, segura porque agora vem mais. O Acorda Vascão continua fervendo e a gente vai se aprofundar ainda mais nessas movimentações que estão mexendo com o ambiente em São Januário. Vamos falar sobre a situação do elenco, os bastidores do mercado da bola, os reflexos das decisões da diretoria e, claro, mais bastidores dessa loucura que é o Vasco, sob o comando do Fernando Diniz. Porque quando o Diniz resolve colocar a mão no time, meu amigo, ninguém mais fica parado. Vamos retomar esse papo do Hugo Moura, porque tem mais coisa aí. O Diniz, ao testar o volante como zagueiro, tá mandando um recado claro. Quer jogadores polivalentes que consigam se adaptar às diversas situações de jogo. Essa ideia de empurrar o volante para a última linha quando o time precisa se lançar ao ataque não é só uma improvisação desesperada, é algo pensado, treinado, estudado. O Diniz já mostrou que gosta de ter zagueiros com qualidade no passe, e quando um jogador como Hugo Moura já vem com essa característica de construção, ele se encaixa perfeitamente nesse plano.
Essa movimentação faz ainda mais sentido quando a gente lembra que o Vasco não vai mesmo buscar mais zagueiros no mercado. A diretoria entende que com o que tem hoje, dá para tocar até o fim da temporada. Lucas Freitas e João Vitor vêm sendo os titulares e, apesar de não transmitirem a maior segurança do mundo, conseguiram estabilizar o sistema defensivo em muitos momentos. Maurício Lemos chegou com expectativa alta, tem experiência, e Luiz Gustavo, vindo da base, é visto com bons olhos pela comissão. Lucas Oliveira completa o grupo e, diante disso, o Vasco aposta na adaptação de peças como Hugo Moura para suprir eventuais emergências. Agora, se tem uma coisa que preocupa mesmo, é o setor ofensivo. O torcedor já começa a ficar inquieto com a falta de alternativas ali na frente. A contratação do Felipe Coutinho foi um golaço sem dúvidas, mas a ausência de um reserva imediato para a função de criação é sentida. E é aí que entra de novo o nome do Gabriel Pirani. O garoto parece ter tudo que o Diniz procura: juventude, inteligência tática, obediência e, o mais importante, confiança do treinador. E esse fator pesa demais quando o técnico acredita num jogador, dá moral, dá minutos, dá protagonismo. E com o Diniz, a gente já viu jogadores medianos se transformarem em peças importantes. Além do Pirani, há também uma movimentação nos bastidores por pontas de velocidade. O Vasco precisa abrir o campo. Precisa ter aquele jogador que quebra a linha com drible, que estica a jogada no 1 contra 1, que puxa contra-ataque. Hoje esse tipo de peça ainda é escassa no elenco. E mesmo com o nome do David sendo especulado semanas atrás, as tratativas não avançaram. O clube trabalha em sigilo, mas há uma clara tentativa de trazer pelo menos 2 jogadores com essa característica. É algo que o próprio Diniz já sinalizou internamente como prioridade. Ele sabe que o jogo dele depende disso: amplitude, movimentação, troca de posições e velocidade pelos lados. E falando em velocidade, o Vasco ainda estuda a chegada de mais um atacante de área. Pablo Vegetti é o titular absoluto, é o cara da referência, mas está sobrecarregado. Quando ele não joga, o time perde muito em presença ofensiva e as opções no banco não dão conta. O Diniz, que é um jogador que possa revezar com o argentino, que tenha características de pivô, que brigue com os zagueiros, que saiba prender a bola na frente. Porque jogar com centroavante em time do Diniz não é só empurrar a bola pro gol, tem que saber participar da construção, fazer tabela, se movimentar. E hoje faltam opções confiáveis para isso. No meio de tudo isso, o julgamento do Felipe, Coutinho segue como um dos pontos de maior tensão no clube. A presença dele no clássico contra o Botafogo pode ser o diferencial e o torcedor está em contagem regressiva. A expectativa é que ele seja liberado com apenas a punição que já cumpriu, mas com este gol de tudo pode acontecer. O clube preparou sua defesa com todo o cuidado, argumentando que o cartão vermelho foi exagerado, que a jogada não foi violenta e que o histórico do jogador é limpo. A presença do Daronco no apito do clássico também gera certa apreensão. O árbitro é experiente, mas é visto com desconfiança por parte da torcida vascaína, principalmente depois daquele jogo contra o Fortaleza. E se o Coutinho não puder jogar o time, vai ter que se reinventar? É aí que entra o peso da chegada de um reforço como o Gabriel Pirani. Ter alguém pronto para assumir a função no clássico num jogo decisivo pode ser fundamental. Não só pelo aspecto tático, mas também psicológico. O Vasco precisa mostrar força, mostrar que tem alternativas, que não depende de um único jogador para criar. Porque essa dependência pode ser um problema grave no segundo turno, quando as competições apertam, os jogos se acumulam e as lesões aparecem. E falando em segundo turno, a tabela não é das mais amigáveis. O Vasco vai enfrentar pedreiras e qualquer ponto perdido pode ser fatal. A luta pela parte de cima da tabela é intensa, o equilíbrio é grande e qualquer deslize pode custar posições importantes. Por isso, o momento é de ajuste fino. O elenco precisa estar pronto, o ambiente tem que estar blindado e as decisões da diretoria precisam ser cirúrgicas. Não dá mais para errar em contratação, não dá mais para improvisar sem critério. Cada reforço que chega tem que chegar para jogar, para decidir, para assumir responsabilidade. E esse é um ponto importante. A diretoria do Vasco tem sido cobrada pela torcida e com razão. Alguns movimentos recentes não surtiram o efeito esperado e a expectativa em cima do Coutinho só aumentou essa cobrança. É como se a chegada dele tivesse reacendido a chama da esperança, mas também tivesse colocado mais pressão em todo o entorno. O torcedor voltou a sonhar e agora quer ver resultado em campo.
quer ver o time jogando bem, quer ver regularidade, quer ver vitórias. E para isso o elenco precisa estar afiado. A chegada do Thiago Mendes é vista como muito positiva. Um jogador experiente com rodagem internacional que pode ajudar não só na parte técnica, mas também no vestiário. A presença dele no elenco eleva o nível dos treinos, da competitividade e mostra que o Vasco está tentando montar um grupo forte, não só 11 titulares. O Diniz já começou a trabalhar o jogador que vem sendo inserido aos poucos nos treinos e pode até aparecer nos próximos jogos. E como falamos antes, ele é mais um que pode ser utilizado em mais de uma função, o que agrada muito o treinador. Aliás, essa flexibilidade tática vai ser cada vez mais necessária. O futebol atual exige isso. Não dá mais para ser um time previsível com jogadores engessados em uma única função. O Diniz sabe disso e é por isso que os treinos estão sendo mais intensos, com testes variados, simulações de diferentes cenários. O técnico quer que o time saiba reagir às adversidades, que saiba se reorganizar em campo, que entenda o jogo em tempo real. E esse é o maior desafio, porque técnica por técnica o elenco tem. O que falta muitas vezes é maturidade tática, leitura de jogo e poder de reação. E é nesse ponto que entra a importância da sequência de jogos. Quanto mais o time entra em campo junto, mais entrosamento ganha. E agora, com as competições voltando com força total, o ritmo vai ajudar, mas isso também exige um elenco profundo com reposição de qualidade. Não dá para depender sempre dos mesmos. Vai ter suspensão, vai ter lesão, vai ter jogador desgastado. E aí quem entra precisa manter o nível. Por isso a diretoria trabalha para fechar o grupo o quanto antes. A janela está aberta, as conversas acontecem, mas a ordem agora é ser assertivo, nada de apostas mirabolantes. O que vier tem que vir para jogar. E claro, a torcida também tem um papel fundamental nesse momento. A volta ao São Januário é um combustível poderoso. O caldeirão vai ferver e o time sente isso. A diretoria sabe que precisa oferecer um estádio em boas condições, por isso essa força-tarefa de limpeza e pintura é tão importante. É simbólico. É mostrar que a casa está sendo preparada para receber o torcedor com dignidade, que o clube se importa com o ambiente, com o clima, com a energia que vem das arquibancadas. E quando essa energia conecta com o que está acontecendo dentro de campo, o Vasco vira outro. Fica gigante de verdade. Então, amigo vascaíno, é hora de acreditar, mas com os pés no chão, o time está sendo ajustado, a comissão está trabalhando, a diretoria está correndo atrás, mas o futebol é resultado e resultado vem com entrega. Os jogadores precisam entender o peso da camisa que estão vestindo, a responsabilidade que é representar uma instituição do tamanho do Vasco. E a torcida, como sempre, vai estar lá cantando, apoiando, cobrando, vivendo intensamente cada minuto dessa caminhada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e agitar o mercado de transferências. Marcelo Estigarribia pode estar de malas prontas para desembarcar no Vasco da Gama com um possível contrato de 3 anos. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente pelas partes envolvidas, fontes próximas ao clube carioca indicam que o jogador paraguaio estaria no radar para reforçar o meio-campo e a lateral do time, trazendo sua experiência e versatilidade para o elenco vascaíno. Estigarribia, que tem passagem por clubes importantes do futebol sul-americano e europeu, é conhecido por sua habilidade em jogadas ofensivas e pela facilidade em atuar em várias posições, um perfil que vem despertando interesse em diversas equipes, mas que agora parece estar cada vez mais próximo de uma definição envolvendo o Vasco. A possibilidade de sua chegada por 3 temporadas sinaliza uma aposta do clube em um jogador que pode contribuir não só dentro de campo, mas também na experiência e liderança, aspectos muito valorizados para a temporada que se aproxima. Nas redes sociais e entre torcedores, o nome de Estigarribia já circula com força, gerando expectativas sobre como ele poderá encaixar no esquema tático do Vasco. A diretoria, que busca reforços de qualidade para a disputa de campeonatos importantes, vê no paraguaio uma alternativa que combina técnica e jogo coletivo. A indefinição permanece, mas o burburinho é grande e a torcida já começa a imaginar o que o meia-atacante pode representar para o time.
Com uma carreira marcada por passagens por clubes como Cruzeiro, Atlético Mineiro e até na Europa, Marcelo Estigarribia agregaria não só talento, mas também uma bagagem internacional, algo que o Vasco precisa para voltar a brilhar. Enquanto a negociação não se concretiza oficialmente, o ambiente esportivo segue em clima de expectativa, acompanhando de perto as movimentações da diretoria cruz-maltina. Será que o Vasco finalmente fechará com o paraguaio e dará ao seu torcedor mais um motivo para sonhar? O tempo dirá, mas por enquanto fica o rumor que não para de crescer nos corredores do futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!